pessoal, aqui é um supermercado em Shenzhen, você já pesca o seu peixe, seu fruto do mar. Olha lá o moço pescando, ó. Muito mais fácil o jeito coreano de pegar. Olá pessoal, estamos em Shenzhen, uma cidade muito conhecida pelos seus arranha-céus iluminados, pelos centros tecnológicos, pela inovação, mas ela não é só isso, ela também tem uma raiz ancestral muito importante. Vamos conhecer hoje um pouquinho dessa Shenzhen, tão inovadora, mas com profundas raízes históricas, né, da cidade, fortificada e costeira ao que ela é hoje. Vem com a gente! Você sabia que há apenas 40 anos Shenzhen era uma tranquila coleção de vilarejos agrícolas e pesqueiros? Em 1980, ela foi designada a primeira zona econômica especial da China e o resto, como dizem, é história. Assim, por trás de toda a modernidade, existe um rico contexto de cultura, história e tradições que vamos desvendar hoje. Prepare-se para se surpreender com as raízes mais profundas históricas de Shenzhen. Chegamos em Shenzhen pelo mar. Partindo de Macau, chegávamos na chamada China continental, com direito à passagem na imigração e tudo mais. A imigração foi super tranquila, já estamos em Shenzhen, vamos pegar o nosso metrô para chegar no hotel. Sim, foi um dia cansativo, mas o dia seguinte prometia. Acordamos cedo e logo nos entupimos de guloseimas chinesas em nosso hotel. Na descrição do vídeo, há um vídeo em que falamos somente dele. Barriga cheia, partimos em nossa primeira incursão por Shenzhen e sua história. Olá pessoal, nosso primeiro dia em Shenzhen. Vamos pegar um metrô direto para uma região que tem alguns museus e também uma praça importante aqui da região. Nós vamos descer na estação Citizen Center, né, em que tem 3 museus de história da arte e folclore, e tem uma praça importante que tem tem uma estátua do Deng Xiaoping, que foi o cara que abriu aqui a região e que investiu na cidade de Shenzhen. O cara é ótimo, né, o presidente da China. Desembarcamos no Shenzhen Civic Center, o coração administrativo da cidade. Sua estrutura é definida por um telhado monumental de cores vibrantes que se assemelha a uma asa gigante em pleno voo, simbolizando o crescimento acelerado e a visão progressista da cidade. Além de abrigar órgãos governamentais e o Museu de Shenzhen, o complexo funciona como o eixo central do planejamento urbano da metrópole. À noite, a praça em frente ao edifício torna-se o principal ponto de observação para o famoso espetáculo de luzes de Shenzhen, atração sobre a qual falaremos em nosso próximo episódio sobre a cidade. O Museu de Shenzhen é uma parada obrigatória para quem deseja compreender a trajetória fascinante da primeira zona econômica especial da China. De vila de pescadores a uma grande metrópole em menos de meio século. Como é que isso aconteceu? Bom, vamos entrar no museu da cidade para compreender um pouquinho dessa história e contar para você. Localizado nas proximidades do Civic Center, o museu oferece um contraste marcante entre o passado milenar da região e sua explosão urbana contemporânea. Engane ou tenha preconceitos com relação a museus. Estamos em um espaço essencial para entender a identidade de Shenzhen como polo de inovação do país, equilibrando a preservação da memória local com a narrativa do progresso tecnológico. No nosso vídeo de Xangai, a gente conta um pouco dessa história de abertura e reforma da China, né, comandada por Deng Xiaoping. E aqui Shenzhen foi assim, o epicentro dessa mudança, né? Foi um local teste, por assim dizer. Vamos dar uma olhadinha na exposição? O século XX foi especialmente emblemático para a China. No contexto da Segunda Guerra Mundial,
o país atravessou uma guerra contra os japoneses e, na sequência, uma revolução política e social que trouxe os comunistas ao poder. Foi, sem dúvida, um longo período de importantes mudanças, mas também de permanências históricas em torno de uma cultura milenar. Um dos grupos étnicos que compõem aqui a região são os Hakka. E aqui a gente tem uma cena representando uma honraria, né, dos descendentes aos seus antecessores, né, aos mais velhos. É comum a partir dos 60, 61 anos, então, esse tipo de celebração, em que os seus descendentes vão honrar os idosos. Os novos chegados, né, as famílias também são celebrados. Então, entre os Hakka, há aqui, né, a representação da comemoração do nascimento de um menino, né? Então, lançam-se lanternas comemorando o nascimento de um menino. Comumente, em portões duplos, vocês vão encontrar essas duas figuras. São deuses protetores, que representam generais, né, que vão proteger a entrada da casa, do local, enfim, contra maus espíritos. Então, estão eles aí. Em boa medida, é desta combinação entre tradição e forte impulso de mudança social que se dá a emergência de Shenzhen. O processo de modernização de Shenzhen é o exemplo mais emblemático do sucesso da política de reforma e abertura iniciada por Deng Xiaoping no final da década de 1970. Ao ser designada como a primeira zona econômica especial da China em 1980, a região, que consistia majoritariamente em vilas de pescadores e áreas rurais, serviu como um laboratório experimental para a transição de uma economia planejada para uma economia de mercado. Em poucas décadas, a cidade saltou de uma economia agrária para se tornar um hub global de manufatura avançada e, posteriormente, o Vale do Silício da China. E basta pormos os pés nas ruas da cidade que vemos que se trata de um processo ainda em curso. Shenzhen, como outras cidades chinesas, é também um canteiro de obras. Mas sabe como é? Essa história toda deu fome. Muito mais fácil o jeito coreano de pegar. É uma cidade com grandes avenidas, os pontos de interesse estão bem longe uns dos outros, tem que pegar metrô, se for andando pela rua como a gente está fazendo agora, não vê muita coisa. E diferente das outras cidades que a gente foi na nossa primeira expedição, também não há muitos banheiros públicos espalhados, né? Isso é um problema se você bebeu muita água, por exemplo. Ih, peraí. Ó, é caro, hein? Põe 3 aí, Laura, por favor. Vai, peraí, vai ainda não. Deixa eu ver o LP, vai. Desembarcamos em Nantou City, também conhecida como Cidade Antiga de Nantou, um lugar que é referido como a raiz histórica de Shenzhen. Mas sabe como é? Na China tudo é contraste. Na entrada, um robozinho policial.
Desafiando aquela história de que a metrópole era apenas uma vila de pescadores antes de 1980, sem qualquer importância, chegamos num lugar com mais de 1.700 anos de história, que remonta ao período em que este território servia como centro administrativo e militar da região de Shenzhen e Hong Kong. Bom, esse centro histórico aqui, ele foi modernizado, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, muitas lojinhas, né, foram feitas aqui, mas é possível a gente observar as características mesmo de uma cidade antiga, né, com ruas mais estreitas, vielas, esses tijolinhos cinza, né, e cercado pelos prédios mais novos da cidade. Aliás, não tão mais novos assim, alguns dos anos 80, 90, e é um cantinho bem interessante para a gente conhecer um pouquinho mais de Shenzhen. Se hoje a gente anda pelas ruas e vê aquelas placas de neon iluminadas chamando a atenção das lojas, né, ou dos estabelecimentos comerciais de uma forma geral, isso não é nenhuma novidade. Neon sim, mas as placas indicando os locais já foram feitas de diversas formas, e aqui a gente tem algumas de madeira, né, toda essa exposição mostrando essas placas de madeira, e aqui especificamente é uma placa de uma padaria, né, uma confeitaria, vendia biscoitinhos da dinastia Qing, né? A dinastia Qing ela começa no século XVII, vai até o século XX, e aqui então é um exemplo, né, dessa indicação de um comércio específico. Recentemente revitalizada como um hub criativo e cultural, a área transformou seus becos estreitos em uma galeria a céu aberto, abrigando estúdios de design, cafés modernos e exposições de arte. Olha que interessante, passeando aqui dentro da cidade antiga de Nantong, encontramos uma igreja católica de 1918, é uma igreja de São Paulo. E aí olha que interessante, tem porta dupla, em cada uma das portas tem um santo, um é São Pedro, outro é São Paulo, o que nos faz lembrar as ornamentações das portas duplas tradicionais chinesas com as imagens dos deuses protetores, né? Tá aí a Igreja Católica entrando na cultura local, né? Fazendo uma coisa assim meio sincretismo, meio se aproximando da comunidade em que ela vai chegando. A história comercial dessa região também desemboca nos mercados da cidade. Dá uma espiada. Aí pessoal, aqui é um supermercado em Shenzhen, você já pesca o seu peixe, seu fruto do mar. Olha lá o moço pescando, ó. Já pegou. Shenzhen também tem o seu Central Park, lugar que decidimos terminar essa jornada. O Parque Central de Shenzhen é um oásis, né, nesta cidade que no verão é muito quente. Também é um lugar de descanso das suas caminhadas enquanto viajante. Para os moradores daqui é um local também de lazer, passear, trazer criança, enfim, praticar esporte. É neste local também que muitos viajantes fazem aqueles vídeos com drone trazendo um pedido, que a gente não vai fazer, não é nosso perfil, e você fique muito à vontade, né, para fazer caso você venha aqui, né? Há muitas outras pessoas que já vieram, postaram os vídeos, então se tiver curiosidade, experimente. Na nossa caminhada demos uma paradinha por aqui também para poder descansar um pouquinho os pés, né? Tem banheiro público, local para água, é um bom ponto de parada na sua viagem, na sua caminhada pela cidade. Posicionado estrategicamente entre os imponentes arranha-céus do distrito de Futian, ele atua como um pulmão verde vital. Além disso,
Ele conecta o norte e o sul da cidade através de trilhas arborizadas e pontes. Mas cadê aquela Shenzhen do futuro? Se acalme, ela será cuidadosamente tratada em nosso próximo episódio na cidade. Vem com a gente! Espero que este roteiro tenha te animado a ver Shenzhen com outros olhos. Não a dessa cidade do futuro, mas também aquela com as suas raízes históricas presentes em cada cantinho, em cada esquina, ou como a gente viu por aqui, escrito numa das paredes da cidade antiga, em cada tijolo uma história.